Fala pessoal, então hoje a gente vai continuar a nossa aula de orgânica, tá? Nós vamos falar agora da nomenclatura das cadeias principais das moléculas orgânicas. Mas antes de nós começarmos, se você ainda não assistiu a aula de reconhecimento de grupos orgânicos, tu para esse vídeo e assiste essa aula antes, que vai estar ou aqui no card ou nos comentários. E aproveita e dá o like aí, tranquilo? Então, vamos pegar aqui a nomenclatura. Então, como é que eu daria o nome à nomenclatura das cadeias principais? Nós vamos fazer aqui o seguinte, a nomenclatura dos grupos, dos 13 grupos que nós falamos na aula de reconhecimento de grupos orgânicos, 10 vão seguir essa nomenclatura, que seria o quê? Prefixo, termo de ligação, onde só vai mudar quem? O termo de grupo. Dependendo do grupo, terá um termo de grupo específico. E isso quer dizer o quê? Então, o prefixo, ele vai indicar o quê? A quantidade de carbonos. Se a minha cadeia orgânica tiver um carbono, o prefixo vai ser met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, seria o quê? Oct. 9, non. 10, dec. 11, undec. E 12 carbonos do dec. Correto? Então, isso aqui será o quê? Sopa de letrinha. Então, olhando aqui, o segundo termo, o termo de ligação. O termo de ligação, como o nome diz, tem a ver com o quê? As ligações. E vai ser o quê? As ligações entre os carbonos. Eu vou usar o termo an somente se tiver o quê? Se somente ligações simples entre carbonos. Em, se eu tiver, alguma ligação dupla. E em, se eu tiver alguma ligação tripla. Correto? E aí, o que eu vou ter? Na ligação dupla e tripla, antes desse termo, eu vou ter que fazer o quê? Indicar a posição em cadeias com mais de 3 carbonos. Correto? E aí, se eu tenho que indicar a posição, eu vou ter que fazer o quê? Numerar a cadeia. Logo, eu vou passar a numerar a cadeia pelo lado mais próximo das minhas duplas ou triplas. Tranquilo? Caso elas se repitam ou caso qualquer coisa fique repetido, além de indicar a posição, eu tenho que botar na frente do termo que se repetiu o termo de repetição, que seria o quê? O di, o tri e o tetri. O di quer dizer que se repetiu 2 vezes, o tri 3 vezes, o tetri 4 vezes, repetiu 5 vezes, é só seguir, Seria o quê? Pent, repetiu 5 vezes, ex, repetiu 6 vezes. Correto? O ex 6 vezes. Tranquilo? Então, moleza. E agora a gente vai ver o termo de grupo. Os termos de grupos vão depender do quê? Do grupo. Então, lembrando, hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eu possuo apenas o quê?
Nos hidrocarbonetos, ó, eu vou ter somente quem? Carbono e hidrogênio. Então, são cadeias que eu possuo apenas carbono e hidrogênio. Logo, eles vão ser um dos poucos grupos que terão o quê? Subgrupos. Tá? No caso de cadeias abertas, eu terei, ó, esses 4 grupos, correto? Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Onde os alcanos, não é ligação simples, eu só vou ter o quê? Ligações simples. Se eu tenho apenas ligações simples, eu tenho um alcano. E os alcanos vão ter fórmula geral igual ao quê? CnH2n mais 2. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de hidrogênio sempre será o quê? O dobro mais 2 da quantidade de carbonos. É só eu ver aqui, ó, carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 carbonos. A quantidade de hidrogênio, sem precisar contar, vai ser o quê? O dobro mais 2. Então, vai ser o quê? 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Contando aqui, ó, 5 com mais 5, 10. Para isso que serve a fórmula geral dos alcanos. E a nomenclatura? Sopa de letrinha. Ó, eu tenho quantos carbonos? Não são 4? Se são 4, ó, prefixo para 4 seria o quê? Para 4, ó, but. Entre os carbonos só tem o quê? Ligações simples. Então, ó, e eu só tenho carbono e hidrogênio. Sempre que eu tiver somente carbono e hidrogênio, ó, o termo de grupo será o quê? Os hidrocarbonetos. Não termina em O? O termo de grupo vai ser O. Então, todos os hidrocarbonetos terminam em O. Então, ó, ficaria o quê? Butano. Também conhecido como gás de cozinha. Correto? Agora, ó, os alcenos. Seguindo aqui a lógica, ó, eu não tenho o en aqui. Então, os alcenos, eu tenho que ter o quê? Dupla. Tomando um cuidado, que seria o quê? Os alcenos, eu vou ter somente uma, nada mais do que uma ligação dupla. Só uma, tá? Se eu tiver 2 duplas, será outro grupo. Calma. Então, ó, uma dupla apenas. Lembrando que são as duplas entre os carbonos. Hidrocarboneto não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio. Então, ó, se eu fosse dar o nome para ele, ficaria como? Prefixo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5. Pente. E aí, ó, o que eu tinha escrito aqui, ó? Se eu tiver mais de 3 carbonos, eu tenho que indicar a posição. Então, ó, eu tenho que indicar em que posição está a minha dupla. Como eu iria fazer isso? Vou ter que numerar a cadeia. Sempre eu vou começar, ó, pelas pontas. Agora, qual é a ponta mais próxima da minha dupla? A esquerda ou a direita? Seria o quê? A esquerda, né? Então, ó, numerando aqui, ó. Então, onde está a dupla? Não é entre 2 e 3? Eu vou ter, ó, entre os carbonos. Eu sempre vou escrever o menor. Então, ficaria o quê? Pente, 2-en, e como é um hidrocarboneto, ó. Então, eu tenho 5 carbonos, pente. No carbono 2 eu tenho uma dupla e eu só tenho carbono e hidrogênio, porque é um hidrocarboneto. Foi? Agora, ó, os alcinos. Alcinos, ó, seria o quê?
uma ligação tripla. In é tripla. Então, ó, uma nada mais que uma, somente uma ligação tripla. É o que eu tenho aqui. Para eu dar o nome, a mesma ideia dos alcenos. Eu tenho que indicar a posição e tenho que numerar a cadeia. Como eu faria isso? Ó? Carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5, pente. Agora aqui, qual é o lado mais próximo da minha dupla ou tripla? No caso aqui da minha tripla. Não é o direito, então começo por ele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, não está no carbono 1. Pente 1, in. E como é um hidrocarboneto, ó, foi aqui. Tranquilo, né? E aqui, ó, eu não tinha colocado. Qual seria a fórmula geral dos alcenos? Os alcenos, ó, a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono. E dos alcinos, a quantidade de hidrogênio é o dobro menos 2. Correto? Tranquilo? Fácil, né? E agora, quem seriam os alcadienos? Alcadienos seriam o quê? Di não quer dizer 2. Então, ó, duas duplas. Então, ó, sempre que eu tiver duas duplas ligações, é um alcadieno. Correto? E aí é a mesma ideia. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que indicar a posição delas, ó. Então, vou ter que fazer o quê? Numerar a cadeia. Qual é o lado onde essas duplas terão o menor número possível? Seria começando pela direita aqui, ó. Certo? Então, ó, prefixo para 6, X. Agora eu venho, ó, eu tenho dupla onde? Entre 1 e 2, eu escrevo sempre o menor, vírgula, não é entre 4 e 5? 4. Se repetiu, o que se repetiu não foi a dupla? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever o quê? O termo de repetição de o que se repetiu em e é um hidrocarboneto. Então, é um X14-dieno. Foi aqui, sopa de letrinha. E a fórmula geral dele, ó, também será o quê? CnH2n menos 2. Correto? Tranquilo? Agora, se eu tiver cadeias fechadas, como eu daria o nome para eles? Simples. É só eu dar o nome como se fosse cadeias abertas e escrever a palavra ciclo na frente. Então, ó, se isso daqui fosse escrito, fosse uma cadeia aberta, ó, 3 carbonos seria o quê? Prop, somente ligações simples AN e hidrocarboneto O. Como é uma cadeia fechada, eu escrevo a palavra ciclo. Então, isso aqui é o ciclo propano. Agora, se eu tenho duplas ou triplas, se fosse cadeia aberta, eu teria que indicar a posição. Na cadeia fechada, se eu só tiver um deles, eu não preciso indicar a posição, porque obrigatoriamente eu começaria a numerar por eles. Então, eles sempre estariam o quê? No carbono 1. Então, ó, em cadeia fechada, uma dupla ou uma tripla, não é necessário indicar a posição, tá? Independente da quantidade de carbono. Então, aqui, ó, 3 seria prop. Eu tenho uma dupla aqui, ó, eu não indico a posição porque é uma cadeia fechada. Sendo um hidrocarboneto, ó, seria o propeno. Como é uma cadeia fechada, ó, ciclo propeno. Agora,
se eu tiver duas ou mais duplas ou triplas, eu sou obrigado a indicar a posição. E como eu faria isso? Eu vou começar a numerar pelas duplas e eu vou escolher o caminho que a outra dupla tenha o menor número possível, mas obrigatoriamente a dupla tem que estar entre o carbono 1 e 2. Então eu escolhi essa dupla aqui. Então vai ter que estar 1 e 2. Ou o contrário, eu tenho que escolher o menor caminho possível. Aqui tanto faz, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que indicar a posição, ó. Cadeia fechada, ciclo, prefixo para 4. But, agora, ó, indicando a posição, ó, 1 e 3, sempre os menores. Se está se repetindo duas vezes, de eno. Então, but 1,3 de eno. Tranquilo? Fácil, né? E se eu tivesse anel aromático? Lembrando, anel aromático seria o quê? Cadeias com 6 carbonos e as duplas intercaladas, cadeias fechadas. Se eu fosse dar um nome para eles, se eu só tivesse um, eu iria chamar de benzeno. Se eu tivesse 2 anéis aromáticos, seria o quê? Naftaleno. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, comente com o seu nome e até a próxima aula.